Eu vou abrir aqui a apresentação para vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá vendo? Certo. Pronto, vocês estão vendo direitinho, né? Se travar alguma coisa, vocês me falam, que a partir de agora eu não consigo. Se vocês falarem alguma coisa no chat, eu não consigo ver. E, Jordana. Pronto. É porque apareceu uma coisa aqui para mim? Certo. Deixa eu voltar aqui. Então, boa noite, pessoal. Hoje mais uma quinta aqui de grupo de estudo, de pesquisa, né, que é o nosso grupo do GCC, que é o grupo de comunicação e consumo. E antes de começar, eu vou lembrar para vocês de novo, né, que o nosso grupo, no final da nossa reunião, eu vou enviar o formulário da presença, que a partir desse semestre, como eu falei com vocês, a gente vai ter o certificado, mas para poder ter o certificado tem que estar assinando essa presença e tem que ter pelo menos 75% de presença aqui no nosso grupo. E além disso, lembrando, né, que agora a gente já está mais para o meio e para o final, né, para quem quiser, tiver interesse de desenvolver alguma pesquisa, algum artigo também, que a gente abre essa possibilidade. Então, qualquer dúvida pode ir falando com a gente e no final a gente vai falar melhor sobre isso e a gente vai abrir também para apresentação para a gente poder discutir um pouco. E hoje, como eu falei com vocês, a gente vai discutir o artigo que a gente selecionou para estudar e conversar hoje, o título dele é Google e o consumo simbólico do trabalho criativo, e é desses dois autores, né, o Vander Kazak e a Viviane Hegel, eu acho que é assim que se pronuncia. É um artigo que vai discutir o consumo e o consumo simbólico, que é o nosso foco aqui nesse segundo semestre do GCC, e a gente selecionou esse artigo porque a gente conseguiu encontrar algumas discussões, reflexões importantes ao longo desse artigo. E apesar dele ser de 2009, a gente ainda vê que ele é atual. Se vocês tiverem tido a oportunidade de ler esse artigo, dá para perceber que ele é atual, mas algumas coisas, né, a gente já vê muitas mudanças em relação a outras coisas também, como, por exemplo, eu vou falar um pouco mais para frente quando ele cita, né, o Orkut, o Facebook, que a gente não usa tanto hoje, mas que dá para a gente ter a importância que a gente vê nesse artigo é de justamente mostrar como foi, como essas pesquisas que aconteciam antes, né, quando a internet estava ascendendo, vamos dizer assim, as redes sociais, e como isso foi mudando e quais exemplos que a gente pode trazer hoje, né, quando a gente fala sobre consumo simbólico, trabalho criativo, Google, redes sociais. Então, por isso a relevância de discutir esse artigo. Então, esse artigo, o objetivo dele é entender os modos de visibilidade midiática da corporação Google e as significações de seu ambiente de trabalho ao ser publicizado na mídia digital. Então, esse é o principal objetivo desse artigo. Logo na introdução dele, o que a gente pode perceber, né? Os autores, eles falam que eles querem entender como ocorreu essa disseminação midiática de imagens do ambiente corporativo do Google e como isso alimenta o imaginário contemporâneo do trabalho com representações sociais de atividade criativa espetacularizada. A gente pode lembrar, né, que até hoje a gente vê isso muito forte, mas que sempre quando a gente pensava no Google, em trabalhar no Google, sempre tinha essa visão desse trabalho criativo, como os escritórios lá eram diferentes, eram criativos, tinham uma arquitetura diferente, mexiam com o imaginário, e que isso fazia com que os trabalhadores, né, as pessoas quisessem trabalhar lá e tivesse essa relação tanto do trabalho com o consumo, que é o que os autores quiseram, né, estudar nesse artigo para poder entender um pouco mais. Os autores eles falam que o trabalhador ele se torna nesse contexto, né, comunicacional que a Google divulgava e trazia, o consumidor modelo do universo simbólico da marca, utilizada simultaneamente como a corporificação do Google na sua estratégia de sedução pela criatividade dos possíveis consumidores.
E que essa mítica do processo criativo, ela ganha uma nova roupagem e se expande para o plano da publicidade de marca, através dessas mesmas formas de visibilidade da empresa Google. Nesse sentido, a criatividade também é mercadoria a ser consumida pelo público que utiliza os serviços do Google e sonha em fazer parte do seu time de colaboradores, entendida como uma produção social e como representação midiática, moeda de troca na negociação simbólica entre os interesses corporativos e os consumidores de sua marca e de seus serviços. Então, como eu falei, os autores eles falam que o trabalho e o consumo eles se unem nesse campo simbólico, que é o que eles buscam entender, né, e que faz a gente refletir nesse artigo, com essa predominância nessa manifestação dos sentidos do consumo que mercadoriza a imagética do mundo do trabalho no contexto desses serviços tecnológicos de nosso tempo, né, no caso de quando foi escrito esse artigo, que foi no ano de 2009. Então, o artigo ele é dividido em alguns tópicos e o primeiro tópico que os autores começaram a falar no artigo foi sobre o trabalho, a criatividade e a tecnologia. Eu achei interessante esse primeiro tópico porque os autores eles falam como houveram essas mudanças na forma do trabalho e como era o trabalho antes, a forma de trabalho antes e como isso foi se alterando até então, até essa época que eles escreveram o artigo e como a gente pode criar relações, né, pensando no contexto agora, né, de 2022, não só por conta da pandemia, como isso se alterou com a pandemia, mas por conta desse tempo que passou desde 2009. Então, achei interessante também refletir. Os autores, eu destaquei algumas coisas aqui para conversar com vocês que eu achei interessante do artigo. E qualquer momento falando aqui, né, que eu sempre falo no começo e eu nem parei para falar isso, que a qualquer momento vocês podem interromper e abrir o áudio, para comentar alguma coisa, tá, para não ficar só eu falando aqui, para a gente trazer essa discussão também. Então podem me interromper a qualquer momento. Então uma coisa que eu destaquei quando os autores falam sobre o Taylorismo sobre o trabalho, eles falam do Taylorismo, né, eles começam falando que o Taylorismo foi essa perspectiva teórica que determinou a forma como Henry Ford desenvolveu a produção em série de automóveis, sustentada por uma linha de montagem linear, baseada no controle do tempo para a organização da produção. Esse sistema taylorista fordista, perfeitamente adequado à produção fabril de massa, não comportava as transformações no âmbito produtivo e principalmente do consumo, no cenário sociocultural após as duas grandes guerras mundiais. Nesse contexto, que exigia adequações do capitalismo, surge a Organização Toyotista do Trabalho, que teve início nos anos de 1950 no Japão. Esse sistema consistia em um processo de produção definido como flexível, que incorpora a subjetividade e o trabalho abstrato dos empregados para buscar uma maior eficácia. Então, os autores eles falam como essa produção em série, né, que era essa característica do trabalho antes, teve que mudar, né, mudou com as duas grandes guerras mundiais e como houve essa necessidade de tornar isso mais flexível, que é o que eles falam, né, desse novo sistema. E 2 razões que eles apontam para essa mudança do trabalho foi justamente essa fluidez dessas fronteiras comerciais nacionais, mais a tecnologia de informação. Então, como essa tecnologia de informação fez com que houvesse essa expansão desse sistema toyotista como expressão do trabalho nesse regime capitalista de acumulação flexível. Ou seja, os mercados empregadores e os vínculos de trabalho eles se tornaram igualmente flexíveis, seguindo essa expansão da sociedade de consumo. Técnicas como, trabalho em equipe, círculos de controle de qualidade, brainstorming, isso tudo foi incorporado nessa subjetividade trabalhada da organização do trabalho. Então essa informação, eu até não tinha conhecimento dessa informação e eu achei interessante, né, pensar sobre isso e como, essas relações de trabalho elas foram mudando, nesse contexto pós-guerra mundial, e como isso foi sendo introduzido também, na vida tanto das empresas como dos trabalhadores. Além disso, os autores eles vão falar sobre eles citam Bauman falando que dessa passagem do que para Bauman, né, essa passagem do capitalismo pesado, identificado com a produção industrial, para o capitalismo leve, considerado mais flexível e dinâmico, veio para poder atender essas demandas da era do consumo e determinou transformações na maneira como o mundo do trabalho ele se reorganiza, não somente no âmbito dos métodos e técnicas de gestão, mas principalmente ao se alinhar simbolicamente ao universo do consumo para atingir esse objetivo final, que é a produção de consumidores.
consumidores. Depois disso, os autores eles vão entrar em falar sobre essa questão da criatividade, né, como a criatividade ela foi entrando no ambiente de trabalho e como as empresas foram utilizando isso também. Então eles falam que a criatividade nesse plano corporativo é, no primeiro momento, a percepção da oportunidade de gerar lucros a partir da mercadorização de uma ideia, a leitura criativa do sistema socioeconômico pelos produtores, objetivando aquilo que pode ser comercializado, desejado pelo consumidor, ainda a ser formado, ou então deslocado dos seus hábitos para uma nova demanda, e que isso traduz o espírito do capitalismo contemporâneo. Então, que a criatividade ela é superior a esses processos mecânicos e está na mente de quem imagina e desenha esses mecanismos ou programas. Além disso, os autores eles falam que as empresas que são consideradas criativas, elas se revestem de uma aura fetista que faz de seu sistema produtivo algo mágico, harmonioso, adequado ao imaginário, incentivado pela linguagem, que é destinada à persuasão e à sedução do consumidor. Nesse aspecto, o trabalhador se transforma em garoto propaganda, em propagador do espírito corporativo e, por extensão, de todos os seus produtos. Que é o que, a gente vê, né, que a Google faz, né, e fez, eh, bem nesse começo, né, dessa divulgação da época da publicação desse artigo. Além disso, os autores eles falam que essas imagens de um ambiente de produção, representações sociais da atividade criativa espetacularizada, mobilizam esse imaginário contemporâneo do que seria esse trabalho ideal. Então que, os autores eles trazem, né, esse conceito, eles falam desse conceito, né, de publicização e que eles compreendem esse conceito como uma ampliação do sentido da publicidade comercial, que é relativa aos formatos midiáticos específicos e a comercialização desses espaços de divulgação. Então, que para eles essa publicização das imagens do ambiente de trabalho do Google serve ao consumo simbólico de seus valores, da significação que pretende atribuir aos serviços que oferece aos usuários da internet. Tem alguém falando? Não, eu só um Ah, pode comentário, falar. que hoje, esse artigo é de 2009, né? Hoje a Uhum. gente vê muito isso, principalmente no LinkedIn, né? Quando você vai passando, o Nubank faz muito isso, a Pet Love faz muito isso. Então tem essas empresas, elas estão fazendo isso e acaba que cria na gente a vontade, nossa, deve ser muito da hora trabalhar nesse lugar. Então é muito isso mesmo. E isso também de até os kits, né, que eles dão para quem começa a trabalhar lá, que todo mundo posta, né, no link Sim. isso faz muito sentido, né, isso mexe muito com o imaginário. Não, é tão louco que eles vendem, tipo, produtos, tipo, bolsas e coisas com a marca deles e as pessoas compram. Tipo, eu vou usar uma mochila com a marca de um banco, sabe? É, É muito é engraçado. mexe muito com esse imaginário, né. Realmente, hoje, a gente pode falar muito, o LinkedIn ele apresenta muito isso, né, quando a gente está falando nesse contexto das empresas também. Voltando aqui. Depois de fazer essa discussão sobre trabalho, criatividade e tecnologia, os autores eles vão passar por um tópico que eles já vão entrar mais na questão do Google. Então, esse tópico eles vão falar sobre o discurso e as formas de visibilidade midiática do Google. Eles vão eu destaquei algumas coisas aqui para a gente discutir, mas eles começam falando que é a disseminação da chamada cultura organizacional do Google pelos fluxos comunicacionais da rede mundial, em reportagens e programas da mídia tradicional, constitui, portanto, um mundo do trabalho representado como materialidade de uma corporação, que tem como mercadoria principal disponível para o consumo a imaterialidade de seus serviços. Os autores, eles falam dessa questão do trabalho se ajustar a suprir os quereres do consumidor, que eles até trazem outra citação do Bauman, né, que procura sensações e coleciona experiências. E que nesse sentido, a criatividade também é mercadoria a ser consumida por um público que utiliza os serviços do Google e sonha em fazer parte de seu time de colaboradores. Que o processo comunicacional, ele envolve a corporação, né, e que isso se dá no diálogo estabelecido tanto
pelas imagens produzidas pela empresa, como também por seus colaboradores, e as formas que elas vão sendo incorporadas e apropriadas por consumidores externos a esse ambiente corporativo. O que pode ser verificado, por exemplo, né, nessa época da escrita do artigo, em blogs pessoais de internautas que revelam esse desejo de fazer parte da empresa, ao projetarem seu imaginário sobre o mundo do trabalho e seu lugar próprio nesse contexto. Eh, Visto, né, por imagens e informações que são acessíveis por canais organizados pelo próprio Google, né, como com o seu serviço buscador, mas também por esses sites e blogs e de outros internautas, que atribuem esse valor de legitimidade, de caráter não oficial ao que está sendo consumido simbolicamente, né, não só o que a empresa ali está divulgando de forma mais constitucional, né, mas o que a opinião dessas pessoas também conta muito. E a gente vê muito isso hoje, né, igual a Jordana falou agora, né, do LinkedIn, como a gente vê, é interessante ver o que a própria Nubank posta, o exemplo da Nubank, né, mexendo com o imaginário, mas também o que é que as pessoas que trabalham lá postam, mostram de como é a empresa, dos kits que recebe, né, como isso tudo também mexe no imaginário quando é visto dessas opiniões pessoais. E além disso, os autores eles vão falar que essa disseminação dessa cultura organizacional do Google por esses fluxos comunicacionais da rede mundial, tanto em reportagens e programas de mídia tradicional, constitui esse mundo do trabalho representado como uma materialidade de uma corporação, que tem como mercadoria principal disponível para o consumo a imaterialidade dos seus serviços. Então, que as pessoas que trabalham no Google, que eles são chamados, né, de Googlers, eles acreditariam na sua missão de transformar o mundo em um lugar melhor para viver, organizando todas as informações existentes. Então, que outro pilar modelo é esse ambiente, né, que é justamente o que eles falam e que eu estou trazendo nessas imagens, algumas imagens aqui do escritório do Google, imagens mais antigas do escritório, mais imagens também atuais, porque mesmo depois, né, da pandemia, do home office, eles continuaram investindo, né, e eles até criaram novos escritórios para atrair as pessoas a voltarem a trabalhar nos escritórios também. Então essas imagens que a gente pode ver, algumas dessas imagens representam, né, então, os autores falam sobre isso também, que esse ambiente ele estimula os trabalhadores a neles passarem a maior parte do seu tempo, o que se concretiza no design que mais lembra um parque de diversões. E ainda sobre a gestão de pessoas, a proposta também do Google é sustentar essa ideia de um ambiente democrático no qual as colaborações e opiniões dos funcionários são estimuladas e bem aceitas. Então, os autores eles falam que dentro dessa plataforma digital é localizada essa estratégia de publicização da marca, que ela é consumida simbolicamente, pois é exatamente pelas ferramentas da própria empresa que se torna possível acessar essas informações e os vídeos que simbolizam essa criatividade no ambiente de trabalho do Google. Então, que dentro desse ambiente, conforme a proposta da empresa, trabalho e lazer, eles se imbricam e se confundem, em uma leitura própria desse sistema, né, que eles já citaram no primeiro tópico, né, do sistema toyotista de organização de trabalho. Então, que esse caráter lúdico, ele é revestido pelo discurso de tom emocional na caracterização das relações entre empregadores e empregados, como se pode constatar por um de seus lemas da corporação, que significa, né, nós amamos nossos funcionários, que tem esse lema, né, isso escrito nas paredes. Eu não consegui achar, uma foto mais atual, mas eles tinham esse lema, na época da escrita do artigo, escrito isso lá, na corporação. Então eles vão falar que esses lugares de legitimidade, que foi o que os autores comentaram, né, dessas opiniões, muitas vezes eles se incorporam a esse discurso oficial e eles se reproduzem, estabelecendo nessas mediações uma negociação simbólica complexa entre essas intencionalidades da empresa, desse alcance global, juntamente com práticas de consumo, né, dos jovens, que é esse público que é mais atingido por esse caráter lúdico de trabalho, né, por chamar atenção, por querer trabalhar lá, por parecer um parque de diversões. Então, essa comunicação deles é para atrair esse público também. E voltando a falar um pouco
sobre essa questão da criatividade, eles também destacam, né, nesse tópico aqui anterior ainda, sobre o discurso e as formas de visibilidade midiática do Google, que a criatividade no Google ela é algo ligado a essa manifestação do jogo no trabalho, né? Como eu falei com vocês desses ambientes, e uma das fotos que eu mostrei, alguma das fotos passadas, tinha até uma mesa, né, de sinuca. Então, que isso é uma estratégia para poder transbordar esse âmbito interno da instituição ao externo, dessa brincadeira, né, de chamar a atenção desse público também, gerando esse desejo, né, gerando esse desejo tanto de consumir ali, de querer ser um público externo ali do Google, como interno também, de querer ser um colaborador, de querer trabalhar nessa empresa. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode interromper, tá, gente? Depois disso, os autores eles vão entrar no último tópico, que eles vão trazer uma discussão sobre os impactos da imagem do Google, né, os desejos sobre esse mundo do trabalho, onde eles vão continuar falando sobre o Google e como acontece, né, esse trabalho do Google em relação à criatividade, em relação ao desejo, em relação ao consumo simbólico. Eu destaquei aqui algo que eles falam, né, que é algo que a gente vê hoje que é mais antigo, né, que eles falam do Orkut, que essa pesquisa que eles fizeram, eles puderam ver que em algumas comunidades virtuais, como o Orkut, que o site pertencente ao Google, que abriga várias páginas pessoais e de agrupamentos e comunidades, se manifestava esse desejo sobre o mundo do trabalho. E a gente percebe que eles perceberam que compor a equipe de desenvolvedores do Google se tornou um objeto de consumo com características de idealização, de sonho, de manifestação de completude não encontrável em outra vinculação com a esfera de produção. E eles até falam que a maior das comunidades, né, daquela época que eles encontraram, era uma comunidade que era de língua portuguesa e o nome dessa comunidade se chamava Eu Quero Trabalhar no Google e possuía cerca de 1.400 associados. Então, quem é da época do Orkut aí deve lembrar que uma comunidade com essa quantidade de pessoas era já considerada uma comunidade muito grande. E eles falaram um pouco sobre isso. Mesmo sendo uma informação antiga, eu achei interessante trazer, né? Porque a gente vê que isso continua. A gente não tem mais o Orkut, mas que existem essas comunidades nesse contexto de hoje, né? Tanto depois com o Facebook, a gente vê isso no Instagram e a gente vê hoje como existem comunidades também grupos no WhatsApp, por exemplo, que é o que a gente vê muito comumente hoje, grupos no Telegram, que também tem esses intuitos também. Outra coisa que eu achei interessante foi quando os autores eles falaram que encontraram uma definição desse espírito comunitário em torno de um gosto alimentado pela prática do consumo simbólico de uma forma de relação de trabalho ajustada ao espírito jovem e libertário, não no sentido revolucionário de ruptura, mas de adequação e alinhamento a causas, organizações, práticas de consumo que exprimam a forma como esse consumidor ele se projeta socialmente, que é outra frase, né, que eles encontraram e colocaram, que é: "Meu sonho é trabalhar no Google e eu sei que o seu também é". Além disso, os autores eles trazem outros estudos que eles falam, né, desse autor aqui do Apadurai, que eles atualizaram a teoria de Marx, que define esse conceito de fetichismo, que é algo que eles citam no começo e eles abordam um pouco mais aqui, que eles falam que define esse conceito de fetichismo da mercadoria, que ela se desdobra em fetichismo da produção, que é esse mascaramento do sistema produtivo, que é a autonomia da mercadoria em relação às condições de sua concepção e o fetichismo do consumo, né, que é esse simulacro do consumidor, como posição social de livre escolha e arbítrio, sustentado pelo apagamento do tensionamento dessas escolhas por estratégias mercadológicas. Então, que nesse sentido, os consumidores do Google, tanto os desenvolvedores internos quanto os consumidores dos serviços da corporação, eles compõem uma comunidade virtual que, na forma como elabora seus discursos, pensam de maneira alinhada e compartilham dos mesmos desejos. E outra coisa interessante foi quando os autores, eles falando um pouco mais sobre as imagens do Google, sobre esses desejos, eles trazem esse sentido que eles até colocam, né, entre aspas, de evangelização ambicionado pelo Google, que ganha sua expressão mais contundente, né, que é seguir os 10 mandamentos.
que quando você entra na empresa, para trabalhar na empresa, existe esses 10 mandamentos, ou que eles chamam, né, de 10 características para poder trabalhar nessa corporação. E que o primeiro passo para ter acesso ao paraíso, que são as palavras que eles utilizam, né, para quando eles faziam essa divulgação, né, de como é trabalhar no Google e tudo que funciona dentro desse ambiente, né, dentro dessa simbologia, eles falam que quando eles foram no buscador do Google, eles não encontraram essa lista de 10 características, mas os atributos dos trabalhadores reais, segundo um blog pessoal que eles consultaram, para poder entender sobre essas características citadas pela corporação. E algumas dessas características são essas aqui, que eles colocaram, e eu trouxe aqui para a gente discutir, né? Eles colocam que a primeira delas, né, naquela época de escrita, era o inglês realmente fluente, já que a comunicação interna é feita nessa língua. Ter disponibilidade para mudar de cidade, já que na época também de escrita do artigo só possuíam 2 escritórios no Brasil, a capacidade de trabalhar em equipe, que essa não é só aquela velha ideia de tolerar os seus colegas, que precisa conseguir desenvolver projetos em equipes que eles funcionem em harmonia. Além disso, ter um curso superior, em todos os cargos do Brasil cobram um curso superior ou muita experiência na área escolhida, mas imagino que se portem mais com a experiência do que com a formação. E esse último, que é o que eles continuam discutindo, né, que seria um lema deles que é não ser mal, que a máxima do Google é don't be evil, né? Eu até procurei uma imagem e, pelo menos antes, né, nessas imagens mais antigas do escritório, tinha isso na parede deles, né, do don't be evil, que é até o que eles trouxeram essa discussão, que esse lema, inicialmente, ele define essa polarização do Google em relação a esses resultados de busca, o que tem como característica essa priorização da publicidade, cujo objetivo é poder conquistar anunciantes que fazem sua divulgação através do sistema. Então, que esse seria um diferencial do buscador Google em relação à concorrência, por haver uma separação visível entre resultados da busca e anúncios relativos a ela, e que isso passa a ser uma característica do que eles já tinham citado, né, de um Googler, e que esse imperativo não ser mal produz algumas conotações, e que não ser mal em relação ao outro, ele pode ser um eco dos mandamentos cristãos, reforçando essa incorporação do discurso religioso, né, por isso que eles usaram anteriormente essa discussão, né, da palavra evangelização, mas também que isso pode ser uma característica de adequação e alinhamento a essa filosofia da empresa, né, de seguir as normas, de apresentar os resultados exigidos, de viver o espírito da corporação para além das obrigações da rotina de trabalho, e que ser um desenvolvedor competente, não ser mal em sua prática profissional. Alguém quer falar? Oi, Pode falar. eu já tive a oportunidade de participar de uns eventos de capacitação da Google. Uhum. E essa parte de evangelização é bem, você percebe nitidamente, você faz realmente uma imersão nesse universo e você fica desejando trabalhar lá. Então, isso é atual, Eu né? tive a oportunidade não só de. É, você não. Tanto do Facebook quanto da Google, mas o Google ele é infinitamente superior a, ao Facebook mesmo. Para você ter ideia, eu moro no Recife. O evento do Facebook, ele de imersão para capacitar para as novas ferramentas que eles estavam disponibilizando, ele foi realizado no Recife Antigo. O da Google, voltado para o universo de cloud, foi realizado na Arena de Pernambuco. Foi um evento grandioso e todo mundo que estava lá saiu louco. Querendo trabalhar na Google. Sim. Faz muito sentido mesmo. Eu ainda vejo isso muito forte, né, na Google, apesar da gente ver, né, que é um artigo mais antigo, mas que isso também continua muito forte. E eu não tenho certeza, mas eu acredito que hoje tem mais escritórios. Eu acho que tem mais de 2 escritórios. Em Recife também tem um escritório, é isso, Célia? Ou não?
Gente, eu acho que tem. Licença, né? Eu acho que Não pode. tem. Acho que em BH e em São Paulo. Eu não, É, eu o de não, eu não sei se tem em Recife. Eu sei que eles passaram nas capitais fazendo essa capacitação. Aqui a gente tem um porto digital, que é muito forte na questão de empresas inovadoras. Mas esse evento, ele faz, acho que faz uns 4 anos atrás. E ele foi justamente para capacitar para o trabalho de cloud. Uhum. É, Foi mas eu vejo. uma espécie de world show. Que é bem característico deles, né? Tem até um filme, eu não sei se tem na Netflix, que eu acho que chamou Os Estagiários, alguma coisa assim, que também ele fala, mostra um pouco sobre isso, né? Do trabalho no Google, como funciona esse processo seletivo, que dá para a gente ter uma noção também desse universo. É um filme interessante. Eu vou confirmar depois qual é o nome desse filme, mas ele mostra um pouco também desse ambiente, de como é essa seleção, e faz você entrar também nesse mundo, né, do Google. É interessante. Deixa eu passar aqui. Pode falar, quem quer falar. É porque eu não vejo. Pode falar, Fernanda. Eu ia esperar tu terminar, Marina. Tá perto? Tá perto. Terminar? Então eu vou te esperar terminar. Depois eu falo alguma coisa no Ah, tá bom. geral, assim. Ah, tá bom. Então, continuando, é, quando eles estão trazendo essa discussão do Google, eles falam, então, que essa competitividade, essa disputa por cargos e poder, essa oferta de mão de obra que deseja estar na corporação, que tensiona a busca pelo desempenho e por resultados empresariais, elas são sublimadas por essa dimensão lúdica na qual o Google se torna visível e é consumido. Ou seja, que continua existindo essas outras características, né, que são as características da empresa, competitividade e essas outras que eles citam aqui, mas que isso acaba sendo, sabe, sublimado quando a gente pensa nesse ambiente lúdico, em querer que o trabalhador se divirta ou tenha esses locais que fazem com que isso traga essa visão, né, desse universo do Google e que os trabalhadores queiram passar mais tempo lá. Depois de trazer essas discussões, os autores, né, a gente entrando aqui nas considerações finais, eu destaquei algumas coisas que eles falaram, que eles tiveram, né, como conclusão desse artigo, que eles falam que a mercadorização da cultura faz com que a gente consuma esses ideais do mundo do trabalho, lançados no fluxo de comunicação midiático pelas corporações, como forma de produzir significações para suas práticas e atribuir valores intangíveis para os seus produtos. E no caso do Google, né, que esse caso é um caso exemplar, que trabalhar no Google com artigo ou o que traz um deslocamento importante. Não se trata de trabalhar na empresa, na corporação, mas sim de compor o engenhoso sistema do buscador Google, como metáfora da atribuição de traços humanos aos sistemas informatizados, que transformam-se em missão de vida para milhares de jovens que desejam e idealizam um mundo do trabalho mais adequado à forma como projetam a si mesmos no mundo, que é a criatividade, o despojamento, a irreverência, espontaneidade, ruptura com valores e traços do passado são significações associadas ao Google a partir das imagens que tornam visível e notória a sua contemporaneidade. E além disso, como a criatividade, ela serve como uma moeda valiosa nessa negociação simbólica da marca Google com seus consumidores, né? Que os sentidos do ambiente de trabalho criativo, sua espacialidade e os jogos de cena de seus desenvolvedores nas imagens difundidas, principalmente pela internet, dão essa materialidade à imaterialidade das operações informatizadas dos seus produtos, que é essa atribuição de significado de formação comunitária paralelamente ao de espaço de expressão identitária particular, torna o ambiente de trabalho do Google a metonímia de seus produtos especificamente voltados para esse fim, como no caso, né, na época da escrita desse artigo, no Orkut e no Facebook. E a discussão, né, que eu quero abrir aqui para vocês, que até a Jordana já iniciou, foi quando ela falou do LinkedIn, de como a gente pode fazer essas associações hoje. Eu vou passar a palavra para a Fernanda e depois eu queria, se vocês puderem ou quiserem contribuir com o que vocês pensaram, quem teve a oportunidade de ler o artigo ou a partir das nossas discussões, como a gente poderia pensar nisso para hoje, né, em exemplos de hoje. Pode falar, Fernanda.
Oi, gente, boa noite. Parabéns, Marina, aí pela exposição do conteúdo. Eu confesso que quando eu vi o artigo, eu olhei assim, e disse, não, acho que eu não me interesso muito por isso, por esse tema. Mas eu fui uma das jovens fisgadas pela Google, né? Eu fiquei assim encantada com isso da Google na época mesmo desse artigo, em 2007, 2008. Eu achava assim que era incrível, eu queria demais, eu falava essas frases. Então, assim, eu fui totalmente seduzida por esse universo. E aí eu não sei o que vocês acham, mas hoje em dia, pelo menos na minha bolha, eu consigo acessar muitas tentativas de desmitificar essa coisa do trabalho ser uma diversão, né? Então, eu não sei se é a minha bolha ou se algum de vocês já tiveram contato com várias pessoas comentando que o trabalho, ele, essa coisa de tentar fazer o trabalho parecer um parque de diversões, de muita criatividade, tudo, na verdade, é uma tentativa de deixar você cada vez mais preso ao trabalho, mais escravo desse trabalho. E aí isso vem sendo muito questionado nesse meu momento, né, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu sigo. Então, hoje em dia, eu me sinto, né, ingênua com o que aconteceu comigo naquela época. Eu não estou mais acompanhando o que o pessoal da Google está fazendo, mas eu lembro que antes da pandemia eu vi alguns grandes eventos, né? Eles rodavam pelo Brasil e tentavam levar os produtos deles, até mesmo para os empreendedores poderem usar esses produtos, porque eles também têm muito essa vontade de fazer com que as pessoas empreendam, né? Com que elas mesmas façam os anúncios patrocinados delas. Eles reconhecem muito esse espírito empreendedor brasileiro e eles investem muito nisso aqui. E a gente vê que alguns empreendedores fazem seus próprios anúncios, mas também tem muito agora a figura do gestor de tráfego, né? Que é a pessoa que fica lá cuidando desses anúncios e ganhou a frente desse trabalho a partir do Google também, né? Não só do Google, mas das redes sociais. Então é isso, esse é o ponto 1, né, que eu queria comentar, que é muito da minha experiência pessoal, e dessa coisa da sedução da marca, né? Então, eu imagino o pessoal do Google numa mesa, né, conversando, e dizendo, nós queremos ser essa marca sedutora, essa love mark, né, que o pessoal também tinha muito isso, eu acho que tem um livro chamado Love Mark, acho não, tem esse livro, eu só não sei de quando é que ele é, mas eu acho que é ali de 2003, 2004, não lembro muito bem. Mas falando dessa sedução que gira em torno das marcas e extrapola, né, a esfera do consumo material, entrando numa esfera do consumo realmente simbólico de querer aquela marca, mesmo que eu não vá nunca ter dinheiro para comprar. E aí a Marina falou dessas comunidades no Orkut, eu me lembro da comunidade do movimento dos sem BMW, que eram as pessoas que não tinham BMW, mas que conheciam a marca, que amavam a marca, que talvez não tivesse nenhuma condição a médio e longo prazo de ter, mas que amava aquela marca, né? Então, tem muito essa aura que se cria nas marcas, e é interessante pensar assim, essas marcas, elas não estão trabalhando só para o público delas, para quem vai comprar as coisas delas, elas estão trabalhando para se inserir na cultura, como nessa mercantilização cultural, para serem objetos de desejos culturais. Elas estão trabalhando para que criem marcas, para que marcas sejam imitadas, para que as próprias marcas delas sejam imitadas e sejam comercializadas nesse comércio informal, porque isso é bom para elas, está nesse imaginário das pessoas, mesmo essas pessoas que não podem consumir. Então, eu estou falando isso também porque, quando eu fazia o mestrado, tinha um grupo de colegas que estudavam as marcas falsificadas. E tinha essa vertente de marcas que gostava desse movimento. Porque elas diziam, essas pessoas que estão usando a marca falsificada estão bem distante mesmo, sabe, das pessoas que usam a nossa marca, não estão impactando em nada as pessoas que compram realmente a nossa marca e ainda estão servindo para disseminar o valor da nossa marca por aí.
Então, essas questões. E aí, a outra questão que eu achei muito interessante foi a questão da religião, né? Eu tive a oportunidade de entrar nos estudos dos rituais de consumo, rituais de um modo geral. E aí, quem começa a falar dos rituais é o Durkheim. Lá na sociologia, eu acho que o pessoal da publicidade, na publicidade, no primeiro semestre, eu tive aula de sociologia e vi Durkheim, né? Eu tinha esquecido, mas retomei. O Durkheim estuda as religiões, né? Os elementos fundantes da religião, da adoração, dos deuses, dos totens. E é interessantíssimo como isso não precisa ser necessariamente religioso no sentido de religião católica, religião protestante, mas que isso entra no imaginário mercadológico, no sentido de que nós temos os nossos deuses no mercado. Os sagrados, o que é sagrado para a gente, em termos de consumo, sabe? Então, é muito interessante como o Durkheim, lá em 1900, traz um estudo sobre os elementos fundantes da religião e estuda isso, e o quanto isso se aplica ainda hoje em dia no que a gente chama desse mundo que não é o mundo religioso, mas é o mundo secular. Então, quem são esses nossos deuses, né? Somos evangelizados em termos mercadológicos e de consumo por quem? Né? Quem nós seguimos? Então, só mesmo para fazer esse paralelo entre religião e o comportamento religioso e essa adoração que as pessoas têm pelas marcas, né? Pelo menos tinha. Porque quando aquele livro Love Marks foi criado, a gente estava no auge desse momento de amor pelas marcas. Só para fechar, gente, porque eu sempre fico falando muito, mas eu prometo que essa é a minha última fala por hoje. Eu vejo essas empresas, Nubank, né? Vejo iFood, justamente copiando esse modelo, né? De criar essa marca, essa Love Mark, e de criar essa veneração, essa vontade das pessoas de trabalhar naquele esquema, né? Criativo e muito parecido com o do Google, da Google. Mas a gente também vê em paralelo, não sei se sou eu na minha bolha, vocês, se alguém mais for falar, pode dizer, as contestações, né? A gente, pelo menos dentro da academia, quando a gente está pesquisando, quando a gente está atuando na academia, a gente vê muitas pesquisas falando sobre esse trabalho trabalho criativo, indústria criativa, que você fica confundindo trabalho com diversão, mas que não é. Então, tem muito essa discussão nos eventos de comunicação. A Compós, eu já vi alguns trabalhos sobre isso, e aí a gente acaba botando um pouquinho o pé no chão e não caindo tanto nessas estratégias, né, discursivas e de marcas que tentam criar essa ideia de que elas são assim tão maravilhosas. É isso, pessoal. Obrigada, Fernanda, sempre com contribuições riquíssimas. Eu vou passar pro Herme agora e depois eu continuo falando. Pode falar, Herme. Boa noite, gente. Marina, excelente exposição, gostei bastante. Quando tu estava falando, eu estava lembrando justamente desse filme, que é de 2013, que é Os Estagiários, né, que passou muito na TV. Mas, então, em relação a esse artigo, eu fico imaginando que se ele tivesse sido escrito, ele foi escrito já há um certo tempo, né? Mas se ele fosse mais atual, talvez fosse interessante abordar a questão do trabalho criativo, que não está necessariamente ligado aos funcionários do Google, né? Porque o Google ele é uma empresa que explora a criatividade, por exemplo, através do YouTube, e faz com que terceiros produzam conteúdo e faça toda uma indústria girar através de nenhum tipo de vínculo empregatício. Então, eles dependem muito disso também, essa questão de tráfego pago, né, quando a gente trabalha com publicidade, os criadores de conteúdo do YouTube. E, assim, entrando nessa questão do mercado de trabalho, é uma visão pessoal minha, mas eu detesto essas empresas que querem ser descoladas, sabe? Como Google, Nubank, porque a realidade que a gente sabe, né, de pessoas que trabalham nessas áreas é que realmente é muita pressão
é um ambiente de trabalho tóxico, muito puxado, com metas absurdas de serem alcançadas e que tratam, na verdade, os funcionários como se fossem números. Então, a pessoa tem lá uma jornada enquanto está produzindo um resultado que seja satisfatório, e a partir do momento que não produz mais, a pessoa é dispensada. Nesse ano mesmo, teve até um relato no LinkedIn de um funcionário que ele faz parte da comunidade LGBTQIA+, que ele trabalhou no Nubank, e ele colocou nesse relato que ele, se eu não me engano, ele trabalhou lá, fez um bom trabalho, mas que ele estaria lá para cumprir uma cota, né, de funcionários que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. E depois, no desligamento dele, ele acabou tendo esse feedback. Então, é isso. Eu gostei bastante assim do artigo, e eu queria só destacar mesmo essa questão desse trabalho criativo, né, que a gente acaba desenvolvendo. Mesmo sem ser funcionário do Google, a gente produz conteúdo para o Google de todas as formas, né? A gente está usando o celular para fazer uma pesquisa, a gente está produzindo, através dessa pesquisa, algum tipo de conteúdo que posteriormente vai ser utilizado para publicidade. É isso, gente. Obrigada, Henri. É exatamente isso mesmo. E também, hoje, se a gente pensar, né, a gente vê como eles também chamam os influenciadores, né, além de ter essa divulgação, né, igual do Google, que você pesquisa lá e vê, tem disponível essas fotos, as pessoas falando sobre isso, né, a gente vê também esses outros escritórios, como, por exemplo, o escritório do Instagram, do TikTok, né, que eles também investem nesse universo para que a pessoa tenha esse desejo de trabalhar lá, né? Porque o TikTok é uma plataforma que todo mundo utiliza e que é muito divertido, então trabalhar lá também tem todo esse universo, então esse universo também traz isso, né? Mas o que por trás a gente não vê são esse tipo de coisa que você citou, né? Que o pessoal Uhum. até comenta também, né? Nossa, agora eu lembrei que na pandemia eu fiz um processo seletivo para o TikTok, do escritório de São Paulo. E foi até com uma menina que ela não era nem aqui do Brasil, porque o escritório ainda não estava, acho que não estava totalmente aberto no Brasil. Então, a menina entrou em contato comigo em inglês, ela era lá de Nova York, e marcou um processo seletivo, né, e teve as entrevistas, e quando eu fiz, assim, a primeira etapa, eu já percebi que aquilo não era para mim, sabe? Porque tinha tudo que eu não gostava. As pessoas falando naquele linguajar publicitário, né, de falar várias coisas em inglês, o job, o briefing, brainstorm, não sei o quê, não sei o quê. E nossa, eu lembrei agora desse processo, mas não deu certo, né, mas eu acho que eu não me daria bem trabalhando numa empresa desse tipo. Eu acho que eles, vamos dizer assim, espetacularizam tanto também, né, que às vezes até passa do ponto, né? O que antes, talvez, né, nessa época do artigo de 2009, né, tanto por conta que seria algo considerado relativamente novo, né, em relação aos formatos de trabalho, como também a informação que já tinha internet, mas a gente não tinha esse tanto de informação, talvez, disseminada como a gente tem hoje, de ter acesso a depoimentos de pessoas que já trabalharam lá, fazia com que isso gerasse esse desejo, não que hoje não gere, né? Mas que hoje a gente gera esse desejo, mas também tem muitas pessoas que ficam com esse pé atrás justamente por saberem dessa lógica, né? Como a Mel falou aqui também sobre isso, né? Do que esconde o que está ali por trás, que é escondido. Alguém mais quer contribuir, falar alguma coisa sobre o trabalho, algum exemplo que pensou a partir desse artigo? Não me deixem só. Alan, você nem falou hoje. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu É sempre. verdade. Ai, foi mal, Jordana. Rapidinho. Gente, eu não falei hoje porque eu cheguei nesse instante e eu estava com um pouco de vergonha de falar alguma coisa. Mas deixa o povo falar aí, que eu estou me situando agora. Já já eu estou pensando aqui, tá certo? Vai lá, Jordana. Tá. Me ajuda. Pode Então, falar, apesar de eu ter feito publicidade, né, toda a minha experiência no mercado de trabalho é no ramo editorial,
mercado editorial. Então, há 12 anos que eu trabalho no mercado editorial. E aí, a minha última experiência foi na editora Sene, aqui em Fortaleza. E eu tenho contato com o pessoal de editoras do Brasil inteiro, né? Os maiores grupos editoriais, de Record, Intrínseca, Sextante, enfim, todas essas. E nas bienais a gente se encontra, né? Para trocar ideias, se encontra com o pessoal. E aí sempre tem aquela, eu sonhava em trabalhar no grupo editorial Record. Meu Deus, que coisa linda. As fotos que a gente via lá, o pessoal, eu vou passar o dia lendo, que não sei o quê, aquela coisa toda. É isso. Aí encontrei no ano seguinte, a pessoa estava trabalhando no grupo editorial Record. E aí, como foi? Você realizou seu sonho de trabalhar no grupo editorial Record? Aí a pessoa olhou para mim, então, né? Não era bem assim que eu imaginava, né? Então é realmente como se fosse um sonho que alimenta uma coisa sagrada mesmo, uma coisa nossa. E quando chega lá é uma pressão absurda, como você bem destacou, né? São metas absurdas de serem cumpridas e você tem que se virar em 10 para fazer o seu trabalho e de alguém que não conseguiu entregar a parte, porque a coisa tem que andar. O livro já tem data para chegar na livraria e não querem saber, independente de qualquer coisa, vai ter que ser feito, né? Então, assim, é bem tenso. Mas esse mundo aí é isso. Vai, Allen, fala. Isso só antes do Alan falar, isso que a Jordana falou, acho que a Mel vai até, eu não sei se a Mel compartilha desse mesmo pensamento, mas a gente na moda também tem muito essa visão de, ai meu Deus, você falou do editorial, ai meu sonho é trabalhar na Vogue, né, porque é uma revista, uma das maiores revistas de moda do mundo, né, então tem toda uma visão do que é trabalhar ali, né, mas ao mesmo tempo também tem esses relatos das pessoas que lá, em alguns locais, né, parece um pouco com o filme mesmo, né, O do Diabo Veste Diabo Veste Prada. Prada, que tem toda essa pressão e essa Sim. até falta de vida, vamos dizer assim, né, dos próprios funcionários, né, de não ter uma hora certa, né, de entrar e sair, de estar resolvendo problemas que às vezes é até fora ali do âmbito do trabalho, das reportagens, de todas as coisas a mais ali que não são tão assim mostradas e que alimentam também esse imaginário do que seria trabalhar lá, né? Eu falando no contexto da Vogue, que é o contexto ali pensando na moda, né? Que as pessoas também falam bastante sobre isso. Todo mundo tem esse sonho também, né? Não dizendo que lá é ruim, mas que existe esse imaginário também do que é trabalhar, de quem geralmente, né, as pessoas que fazem moda, elas têm esse sonho de trabalhar numa revista como a Vogue, porque ela tem esse imaginário tipo que o Google tem também, né? Pode falar, Fernanda. A gente lá na publicidade, pelo menos eu, né? Eu também tinha essa ideia das agências de publicidade, né? Esses lugares de criação, criativos, às vezes cria essa aura, assim, de que, é um lugar, assim, que tudo acontece, tem arte, tem tudo. Mas é complicado, porque existem os outros setores, né? Não é só a criação. Por exemplo, eu estagiei numa agência que o pessoal da criação, eles tinham um dos diretores de arte, que ele era artista plástico. Então, quando ele não estava conseguindo criar, ele botava lá a tela dele no chão, começava a pintar e tal. Só que eu estava estagiando no setor de mídia e no setor de atendimento e planejamento. E aí, quando não saiu o anúncio na hora certa, a pobre, né, da estagiária ficava lá esperando, passava 8, passava 9, eu lá esperando eles terminarem para poder mandar para o jornal, principalmente dia de sexta-feira. Tinha que mandar todos os anúncios do final de semana. E essa galera com esse negócio de comer pizza lá e tal, e ficar virando noite, enfim. Aí eu descobri logo que não era o ritmo de trabalho que eu queria para mim, e fiz a escolha, né? Disse, não quero mais trabalhar em agência, agora eu quero trabalhar na parte interna, na comunicação interna das empresas. Porque nas empresas, as pessoas têm a hora de entrar e a hora de sair. Só que foi mais uma ilusão, porque eu fui para o marketing das empresas, então tinha um evento da empresa e quem era que ficava até mais tarde? Né? Era eu que ficava até mais tarde, ficava até 12 horas nos eventos, que ia ter sorteio de prêmios da empresa. E aí, quando era no outro dia, que eu chegava um pouco mais tarde, né? Eu era estranha, assim, vivia na vida boa,
Aqui não tinha, enfim, aqui tinha acesso a MSN, que podia ficar trocando mensagens. E, na verdade, eu trocava mensagem porque eu precisava trabalhar, né? Eu não tinha um minuto de sossego enquanto eu estava ali trabalhando. E as pessoas achavam que eu estava naquela vida boa, de publicitária, que vive assim, enfim, é super, sabe, super tranquila. E eu vivia essas incongruências dentro das empresas, mas ainda assim era melhor do que a agência. E teve uma situação da agência, que foi uma situação que me fez tomar uma decisão mais dramática ainda, que é até sair da empresa. Porque a agência, toda sexta-feira era essa confusão para enviar o anúncio. Aí teve uma sexta-feira que eu disse, gente, é o seguinte, hoje eu vou sair cedo, porque eu tenho, minha pós-graduação vai começar hoje, e quando eu chegar, e hoje vai ser abertura, eu não me importo de chegar lá tarde, já conversei com os professores que eu saio daqui um pouco mais tarde. Mas hoje eu quero sair na hora. E aí eu comecei a avisar para a agência cedo, que queria os anúncios na hora. Porque eles não tinham o tempo, eles tinham tempo para, enfim, eles queriam ficar até mais tarde, mas eles têm essa rotina lá, eles tinham como compensar por lá. E a gente que estava na empresa, que tinha hora para começar e hora para terminar, estava desde muito cedo trabalhando, às vezes o pessoal da criação chegava à tarde, né, e tal. Ficava trabalhando até de noite, mas eu estava desde 8 horas da manhã. Aí eles não me mandaram o anúncio. Não me mandaram o anúncio, aí eu disse tchau, eu fui embora. Fui para a minha pós-graduação. Quando foi no outro dia que eu cheguei, era o maior desaforo do mundo. Todo mundo mandando e-mail desaforado para mim. Todos os chefes, eu tinha não sei quantos chefes, mandando e-mail desaforado para mim, que isso era um absurdo. Aí eu peguei e disse, a partir de hoje estou trabalhando aqui. Eu na minha cabeça, né? Virei a chave, estou trabalhando aqui para sair daqui o mais rápido possível, porque é uma afronta muito grande. Agora eu sei que eu fiz isso, né? Eu tive condição de fazer isso, de tomar essa decisão, porque eu tinha todo o apoio, né, em casa, eu não ia passar fome, eu tinha onde morar, tinha um monte de conta para pagar também. Mas, enfim, era bem mais fácil para mim. Mas você vê como esse mercado ele é difícil. E aí, só para finalizar, eu estava conversando com uma amiga minha, numa exposição que a gente fez numa aula aí de uma pessoa que convidou a gente para participar, e ela estava dizendo, o problema não é que o mercado seja o demônio, e a gente não precisa demonizar o mercado, e nem demonizar instituições específicas. A gente precisa entender essa sociedade que a gente vive. Porque a sociedade ela é toda interligada, né? As engrenagens rodam juntas. Então, quando a gente está preocupado com o que está acontecendo, a gente tem que se preocupar e pensar na sociedade de um modo geral. Que sociedade é essa que a gente vive? Não só em termos mercadológicos, mas em termos políticos, religiosos, enfim, culturais, né? E só para a gente também não ficar tão triste, achando que é só o mercado que está aí acabando com tudo, porque, de fato, tem algumas marcas que são boas para trabalhar, né? Tem algumas empresas que têm aí uma metodologia melhor e tal. Essa empresa que eu trabalhei, ela é uma empresa boa, especificamente nesse setor que eu estava, com essas pessoas, nesse contexto histórico que eu vivi, não foi bom para mim, né? Eu me incomodei, e aí cada um vai se resolvendo. E eu, aí vocês imaginam como é que eu funciono como orientadora de estágio, né? É complicado. Eu sou orientadora de estágio e eu fico realmente me policiando muito para não desiludir todo mundo com relação ao mercado, porque eu sei que não é isso, né? Mas também para tentar fazer os meus alunos se posicionarem, sabendo que é muito difícil, principalmente no início, né? Quando a gente está começando, quando a gente está estagiando, a gente muitas vezes baixa a cabeça porque a gente precisa, né? Terminei, viu? Isso é muito real mesmo. Real demais. Você quer falar, Allen? Alguém mais quer falar? Pronto! Eu gosto da Nanda, que a Nanda diz assim, gente, é a minha última fala. Aí ela fala de novo. Olha, Ah, mas eu amo. pelo que, olha, essa relação mundo do trabalho, consumo e glamorização, sério, isso aí é uma coisa do sistema, para mim, meu pensamento, é uma coisa do sistema capitalista para dizer assim, primeiro, o ócio não existe ócio, não pode ter ócio, porque se você não é produtivo, você não está fazendo as engrenagens do sistema capitalista. Então, você não está participando
da cadeia produtiva e da cadeia de consumo, se a gente pensar nisso. Vocês falaram muito das empresas, né, de economia, gente, é oba-oba, a gente vai, no meio da tarde, a gente vai jogar sinuca, tem uma geladeira de latinha de cerveja, gente, eu acho isso uma balela, uma ilusão, porque, primeiro, nenhuma empresa que se preze vai deixar de lucrar. E ela vai lucrar como? Explorando o trabalhador. Explorando o trabalhador até arrancar seu último sangue. Isso a gente vê na sociedade de controle e na sociedade disciplinar, quando a gente estuda. Mas não. Os nossos corpos são domados para tal finalidade. A finalidade é trabalhar. Não, mas aí existe aquela falsa sensação de divertimento para aliviar a tensão. Mas se você chegar, agora se você jogar uma vez sinuca, tudo bem. Se você jogar 2, 3, 4 vezes sinuca, você é olhado com maus olhos, porque você não está trabalhando. Então, aquele ambiente é só um ambiente de fachada. É só um ambiente que vai conquistar o trabalhador à primeira vista, mas ele não vai fazer aquilo porque existem metas, e metas extremamente ambiciosas a ser batidas. Então, a agência de publicidade, nunca quis trabalhar. Sou publicitário, nunca quis trabalhar porque eu nunca achei legal essa parte de assim, temos horário para entrar, mas não tem horário para sair. É muito legal a gente pedir pizza. Não. É legal você trabalhar, você ter seu horário do trabalho, seu horário de lazer, seu horário de descanso. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. É fácil? Não é fácil. Porque muitos ali trabalham para sustentar uma faculdade, para sustentar uma casa, muitos ali. Mas aquela coisa, gente, essa coisa do trabalho, que você trabalha, que existe o falso divertimento, o entretenimento, gente, por mim não existe. Essa aqui é lindo na teoria. Na prática, para mim, essa prática é longe. É uma prática muito longe. Mas claro que existem empresas boas de trabalhar. Empresas que respeitam. Eu acho engraçado, né? A empresa que respeita, ela é admirada. Não, ela só está fazendo a parte dela. É impressionante como a gente glamoriza o certo. Nossa, aquela empresa faz isso. Uau! Não, aquela empresa só faz aquilo porque é o certo de se fazer. O errado é a exploração. Mas aí, quando a gente pega, você está falando das marcas, né? Que as pessoas amam muito determinadas marcas. Um dia, tenho fé, espero que não esteja gravado, tenho fé que a gente tem um livro que é Personas do Hiperconsumo, que olha, gente, isso está anos para ser lançado, que é o quê? Pessoas que amam demais determinadas marcas. E o que são essas marcas? Elas querem dizer para essas pessoas, porque não é só comprar uma marca, é vivenciar, é se identificar, é conectar a determinadas marcas. E como é que a marca consegue fazer isso com as pessoas? Eu acho isso fascinante. Como uma marca como a Harley Davidson, que é uma moto caríssima, mas que você não tem dinheiro para comprar a moto, mas você tem dinheiro para o quê? Para comprar um lenço, comprar um óculos, sei lá, viver aquele ambiente da marca, viver o universo da marca, mesmo que seja até pirata, até o objeto pirata, mas mesmo assim você está vivenciando a marca porque você gosta dela. Então, é viver simbolicamente esse universo que você está dentro da marca. Então, essa parte é extremamente importante do símbolo, como as marcas são extremamente simbólicas para nós. E como nós, seres humanos, somos os seres humanos extremamente simbólicos, as marcas suprem, muitas vezes, uma carência. E que carência é essa que a marca supre?
A carência, ou pode ser afetiva, ou pode ser do trabalho, ou pode ser uma carência, como posso dizer assim, religiosa, não sei. Mas que muitas vezes as marcas cumprem. Quem que já falou, meu Deus, eu estou com ansiedade, eu estou assim, meio down, triste, deprimido, e vou fazer compras. Por quê? Porque aquela coisa, aquele prazer momentâneo da posse, da escolha e da posse é extremamente importante. Aquilo satisfaz. É uma satisfação passageira? Sim, é uma satisfação passageira. Porque a gente, como seres desejantes, a gente satisfaz com determinado produto, determinada marca, mas depois que a gente usufrui, a gente já quer outra coisa. Porque a gente já quer outro desejo. Porque assim é a nossa vida. Então, essa acho que é a minha pequena contribuição para hoje. Vai, Nanda. Vai, Jordana. Vai, eu não escutei a Meline falando hoje. Ai, foi Eu sei que ela ótimo. ficou feliz com o emprego dela. Ai, gente, eu tô aqui, é porque tá barulho aqui em casa. Pode Mas é falar, Bru. babado, né? Principalmente, tipo, nessa época que a gente vive de LinkedIn, onde é muito bom, tipo, no LinkedIn não há tristeza, você nunca é demitido, você só começa novos ciclos. Todas as empresas são maravilhosas, né? Mas é isso, assim, gente. Parabéns, inclusive, pela apresentação, Marina. Obrigada, Mel. Acho que travou seu áudio. Eu acho que ele tá dando uma Agora voltou. travadinha, que eu tô aqui Voltou. eu tô mais longe, tô aqui no quarto. Mas é isso, eu até deixei uns comentários aqui no chat não, eu tava lembrando esses negócios da moda também. Já tive umas decepções, assim, com isso aí em Fortaleza, mas aqui em São Paulo, tipo, por mais que eu esteja no emprego mais corporativo que eu já tive, tá sendo, assim, bem legal. E acho que é isso, gente, que eu tinha pra comentar. Obrigada, Mel. Pessoal, só lembrando aqui, eu mandei o formulário de presença. Não esqueçam, por favor, de assinar o formulário, porque é a partir do formulário que a gente coloca a presença de vocês para poder fazer o certificado que a gente vai entregar no final do semestre de participação aqui no grupo de pesquisa. Então, não esqueçam de preencher. Aí eu queria saber se alguém mais queria falar, contribuir com alguma coisa, falar alguma coisa sobre o artigo ou sobre esses exemplos que foram discutidos aqui. Ninguém mais? Pode falar, Jordana. Eu lembrei de um outro exemplo que aconteceu comigo. Lá por volta do ano de 2013, 2012, tinha a Livraria Cultura e ela ainda funcionava no Shopping Varanda Mall. Aquela que era de rua, não sei se vocês lembram. A livraria, inclusive, já fechou aqui, não existe mais aqui em Fortaleza. Mas naquela época, quando ela, um pouco depois que ela abriu aqui, acho que, sei lá, 5 anos depois que ela abriu aqui, todo mundo queria trabalhar na Livraria Cultura porque era muito legal, porque você podia trabalhar sem uniforme, que você passava o dia escutando música e que era muito massa. Beleza, fui trabalhar quando eu entrei, gente do céu. Olha, não vou nem falar como foi que eu saí de lá, viu? Porque rendeu um processinho pro gerente que tava, foi um negócio bem tenso. Mas assim, foi uma coisa que me decepcionou tanto, o local de trabalho, porque as pessoas que tinham trabalhado lá antes e tinham saído depois desse período de transição de gerência, falaram que realmente era tudo aquilo que falavam, que era muito bom, que você era valorizado, que, enfim, né, só coisas boas. E aí houve esse período de transição que, se eu não me engano, o Itaú entrou como acionista e aí as políticas da empresa mudaram também, né? Então, enquanto era só a família Hertz, que era dona, né, que eram os acionistas majoritários, era uma coisa. Quando o banco entrou como acionista, mudou as políticas e, lógico, que as diretrizes também, né, para os funcionários foram alteradas. Então, foi horrível para mim, isso me gerou traumas, assim, que eu passei 2 anos sem conseguir passar em frente depois que eu saí de lá na rua, porque foi muito ruim. E olha, sinceramente,
Ai, não gosto nem de lembrar. Mas era babado. É isso. Realmente, tem todos esses casos, né, que a gente vê, e que isso também até, se a gente for pensar, né, no sentido, assim, de formulação de pesquisa e artigo, pensando nesse que a gente discutiu hoje, também dá um artigo legal, né, da mesma forma que esses autores, eles usaram essas comunidades e também as informações dos blogs pessoais, né, da época, também dá para pensar no contexto de hoje, né, de trazer esses elementos e essas opiniões pessoais, né, tanto do lado positivo, mas também desse outro lado que muitas vezes que não vai ser falado, né, claro, pela empresa, mas do ponto de vista das pessoas que trabalharam lá, né. Interessante também de pensar se a gente for pensar em artigo, né, que é o que a gente sempre que a gente traz uma discussão, a gente tenta transformar, né, a cabeça do pesquisador, de transformar num artigo. Mas obrigada, Jordana, por sua contribuição. E, pessoal, se ninguém mais quiser contribuir, todo mundo, lembrando, não esquece de assinar o formulário. E se todo mundo já tiver assinado e ninguém mais quiser contribuir, eu acho que a gente vai encerrando por aqui nosso encontro. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então tá certo. Eu queria agradecer vocês pela presença aqui hoje. E daqui a 15 dias nós temos o nosso próximo encontro. Aí eu vou avisando para vocês, a gente vai enviar o e-mail, né, com o texto, com as informações certinho. E a gente espera vocês no próximo encontro. E muito obrigada pela participação de vocês e por estarem aqui presentes também. Até o próximo encontro, pessoal. Até, gente, até a próxima. Me diga uma coisa, eu acho que eu não recebo Oi. esse e-mail, não. Se não recebeu? Eu sempre vejo por aqui pelo grupo do WhatsApp. E-mail, acho que eu nunca recebo. Então eu vou mandar por WhatsApp também o texto. Então tá. Muito obrigado. Gente, certo. boa noite Tchau, para vocês. gente. Tudo de bom. Boa noite, Gente, não pessoal. esqueçam de votar. Boa noite. Boa noite, É Não verdade. esqueçam de domingo. Votar com a Jamais, consciência. com certeza. Beijo, Pelo amor de gente. Deus. Boa noite. Somos Tchau. somos estudantes, professores.